Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um TV Falando de Saúde. Você acorda com a sensação que o seu maxilar fez exercício ou academia a noite inteira? Tem enxaqueca? Ou sente dores nos dentes ou mesmo nessa região? Você pode ter bruxismo. E hoje, para falar um pouquinho sobre essa patologia, eu estou recebendo aqui a dentista Adriele Zarpellon. Seja bem-vinda, tudo bem? Obrigada, Fabiana, tudo bem, um prazer. É mais ou menos isso o sintoma, Adri? Exatamente. O que é bruxismo? Então, o bruxismo é exatamente como você relatou. Ele acomete, né, as pessoas. Hoje em dia é uma doença que está cada vez mais presente no dia a dia, porque uma das principais causadoras é o estresse. E hoje em dia, quem não passa por um estresse ou outro durante o dia? E as descargas emocionais estão diretamente relacionadas aos músculos da mastigação. Então, a noite toda você fica descarregando tensões nos músculos da mastigação e no outro dia, óbvio, vai acordar com a região cansada e dolorida, porque ficou durante toda a noite fazendo o exercício, como se estivesse na academia mesmo. E as pessoas que relatam que têm bruxismo ou que convivem com alguém que tem bruxismo, é que a pessoa que tem também range os dentes, isso. né? Além de apertar, ele range os dentes, é isso? O bruxismo é essa descarga de força, geralmente no músculo do masseter, que é o músculo que fica ao lado das bochechas, ele vai pressionar os dentes um contra o outro. Então vai fazer até inclusive barulhos, né? Barulhos característicos dos dentes rangendo mesmo um contra os outros. Então, além de toda essa dor muscular, poder causar problema na articulação, ele vai sobrecarregar também a mastigação na anatomia dos dentes. Então, os dentes vão esfregando uns nos outros até ocorrer realmente o desgaste. E quanto mais o músculo vai fazendo exercício, mais forte ele fica e pior fica o problema. Então, a mesma coisa, você vai trabalhar o bíceps, por exemplo, na academia, quanto mais você faz exercício, mais forte ele fica. Então, o músculo o masseter, né, o músculo da mastigação é da mesma forma. Quanto mais você deixar o problema evoluir, pior vão ser os resultados, porque o músculo vai ficando mais forte e os dentes vão desgastando, vai sobrecarregando a articulação. Tá. Só adultos estressados ou isso não é uma característica de adulto? Crianças não. também As podem crianças ter? cada vez mais são acometidas pelo bruxismo, porque cada vez mais as crianças ficam em casa, no computador, ou no tablet, ou no celular, não saem para brincar na rua. Então, esse acúmulo de energia nas crianças também pode causar o bruxismo. Então, à noite que ela vai descarregar o excesso de energia que ela não gastou durante o dia. Então, pode também acometer as crianças. Tá. Outra característica que eu já ouvi falar, não sei se é do bruxismo ou não, pessoas que relatam que vão dormir bem, mas acordam com uma dor de cabeça terrível. Pode ser sinal Pode de ser bruxismo? do bruxismo também, porque essa tensão muscular, né, durante toda a noite pode gerar dor de cabeça. Outro quesito que também pode gerar dor de cabeça, os pacientes que têm bruxismo, após fazerem o tratamento, me falam assim, eu voltei a sonhar. Porque durante o bruxismo, você fica no estágio do sono leve, então você não chega ao estágio profundo do sono que você sonha. Então, esse sono leve, você acaba não descansando o teu corpo. Então, no outro dia, você diminui tua qualidade de vida, diminui teu rendimento. Essas dores de cabeça, além dessa tensão muscular, também pode ser por cansaço. Então, vai reduzir a tua qualidade de vida como um todo. Então, você vai deixar de descansar. Também tem casos de ganho de peso por falta desse descanso, né, durante a noite. Então, é multifatorial mesmo. Então, são vários problemas que trazem junto com o bruxismo. É verdade, eu já entrevistei outros especialistas que comentaram exatamente isso. Que uma noite de sono reparadora não só é boa para a qualidade de vida, como para a saúde do organismo em si. Exatamente. Então, não só atrapalha o sono, como a pessoa pode engordar, sentir dores. Existem casos que a pessoa chega até a trincar e quebrar os dentes, não tem? Sim, existe sim. E conforme vai desgastando os dentes, vai ficando com a parte de dentro exposta. Então, pode ter sensibilidade. Então, vai perdendo essa altura que nós temos, né? Chama de dimensão vertical que nós temos entre o nariz e o queixo. Ela vai ficando diminuída devido ao desgaste dos dentes. Então, isso pode acarretar vários outros problemas, né? Pode prejudicar a articulação, que vai trabalhar numa posição que não é habitual.
Então, além do tratamento do bruxismo em si, dependendo do estágio, nós temos que devolver toda a anatomia e função dental e tratar dor, fazer terapia para tratar o estresse ou algum medicamento, né, para tratar o estresse. Então, nisso nós podemos juntar dentista, psicólogo, né, educador físico para atividade física, né, diminuir o estresse e estar sempre melhorando a qualidade de vida como um todo. Literalmente descarregando essa adrenalina, essa tensão que você fica, que se não faz durante o dia, vai acabar fazendo à noite sobre os dentes, né? Antes de falar dos tratamentos, as pessoas se queixam que dormir ao lado de uma pessoa que tem bruxismo também compromete a qualidade do sono. Com certeza. Uma das razões é o barulho. Isso, o barulho que é produzido durante o bruxismo, realmente por isso é o nome do bruxismo, né? O barulho lembra as gargalhadas de bruxa mesmo, porque é um barulho extremamente estressante, né? Você fica durante toda a noite, e quem geralmente tem o bruxismo não percebe, porque está, mesmo com o sono leve, está dormindo. Mas a pessoa do lado geralmente fica muito incomodada. E essa pessoa que tem o bruxismo só percebe com os sintomas que vêm no dia seguinte. Isso, os sintomas e também o companheiro avisando do barulho. Mas dependendo do sintoma, a pessoa não dá bola e acaba piorando o problema. Então, os primeiros sinais, sempre procurar um profissional, às vezes pode ser que não seja, né? Seja só uma fase de estresse, mas para avaliar e começar o tratamento quanto antes. Tá, e como é que você avalia, Adri? Como é que você sabe que a pessoa tem o bruxismo? Pelos sintomas, né? As dores, o músculo, ele fica hipertrofiado, então ele fica maior do que o normal. Então, só no você tocar e a pessoa morder, você já sente a força muscular maior do que o normal. E dependendo do estágio, só olhando os dentes você já consegue identificar, porque o desgaste dos dentes, tanto os superiores quanto os inferiores, é bem enorme, grande. Né? Você falou do músculo aqui da mandíbula, tá certo? Falar da mandíbula? As pessoas que têm bruxismo acabam ficando com a mandíbula mais larga, né? Isso, fica mais quadrado, né? Que é um rosto característico de quem tem bruxismo, né? Devido à hipertrofia dos músculos. Os músculos são mais fortes. Tá. Olha, eu estou conversando aqui com a dentista Adriele Zarpellon e o assunto hoje é bruxismo. Se você não sabe o que significa, é aquela pessoa que passa a noite toda ou rangendo os dentes ou pressionando um dente no outro, que acaba ocasionando enxaqueca, dores no maxilar e até mesmo deixando que o companheiro ao lado tenha uma qualidade de sono. Mas tem tratamento e é no próximo bloco que a gente fala como solucionar esse problema. 2 minutos e a gente já volta. Estamos retornando e hoje, falando de saúde, recebe a dentista Adriele Zarpellon e o tema é bruxismo. No primeiro bloco, falamos sobre as características dessa patologia e agora a gente vai pedir para a doutora Adriele explicar como é que se trata. Tem tratamento? Tem tratamento, sim. Tá. Então, esse tratamento é um tratamento multifatorial, porque é uma doença que acomete de várias formas, né, o paciente. Então, não é só o estresse, pode ter alguma interferência oclusal, algum dente que está tocando um pouquinho antes dos outros, né? Então, o dentista deve fazer um diagnóstico, né, fazer uma anamnese, as perguntas de forma completa, um exame clínico bem detalhado, para conseguir saber se o paciente qual é o principal fator causador daquela doença naquele paciente. Tá. Então, não é um tratamento que é bom para você, pra todo não mundo. vai, né, não exatamente vai ser igual para outra pessoa. Então, o principal tratamento hoje em dia são as placas interoclusais, que são plaquinhas que são colocadas entre os dentes na hora do paciente dormir. Então, ele vai manter os dentes afastados para proteger os dentes e também vai manter uma distância em que os músculos se mantêm mais relaxados. Então, vai fazer uma desprogramação dessa musculatura. Tá, esse é o tratamento clínico da parte odontológica. Tá, é como se fosse aquelas moldeiras de clareamento, é isso? Isso, só que ela é rígida. O tratamento para o bruxismo, ela tem que ser dura, porque a plaquinha de clareamento, por ela ser macia, ela é gostosa de morder, então ela vai estimular que o músculo
faça mais bruxismo. Ah, tá. Então, e a do bruxismo é diferente. É diferente. Claro que num primeiro momento, a primeira semana, até que a placa fique pronta, pode ser usada a placa de clareamento só para proteger os dentes. Mas a placa para o tratamento é feita com a placa rígida. Certo. Esse é um dos tratamentos. Outro tratamento que pode ser feito é a aplicação de toxina botulínica diretamente no músculo da mastigação. Então, o que a toxina faz? Ela vai relaxar a musculatura. Então, o músculo está com excesso de força. Então, o que a toxina vai fazer? Vai diminuir, vai relaxar a musculatura. Tá. Então, o paciente vai conseguir comer normal, vai ter a função normal do músculo, mas durante a noite, quando tiver essa descarga de energia, o músculo não vai ter essa hiperfunção. Ah, não tem então, essa ela não força vai ter, toda. Exatamente, não vai ter esse excesso de força. Nós estamos falando da mesma toxina botulínica que usam ao redor dos olhos, para rugas, etc. É o mesmo produto. Tá. Só que, claro, em concentrações diferentes, né, em outro músculo, mas é o mesmo produto. Hoje em dia, a toxina botulínica tem uma infinidade de funções, né? Desde funções para pacientes especiais, que têm algum tipo de tique, né, algum excesso de força muscular, né, e até, inclusive, do bruxismo, né, passando pela estética e indo até o bruxismo. Para sorriso gengival também, paciente que, quando sorri, mostra demasiadamente a gengiva, né, ou sobe muito mesmo o sorriso na hora de sorrir. Então, tem pessoas que implicam com isso, né? De mostrar a gengiva na hora que está sorrindo. Se incomodam, né? Então, ele vai relaxar a musculatura, então, na hora que se sorrir, ele não vai subir tanto o lábio superior. Tá. Nós comentamos aqui no bloco anterior que crianças também podem apresentar bruxismo. Quem pode usar a toxina botulínica como um aliado nesse tratamento e quem não pode? Então, depende muito do grau do bruxismo da criança. Então, muitas vezes, só colocando a criança em atividades físicas, né, coloca no futebol ou a menina no balé ou no qualquer tipo de esporte, já pode ser que já resolva o problema. Então, a gente não precisa entrar com o tratamento medicamentoso. Mas em alguns casos mais graves, a toxina botulínica também pode ser aplicada. Então, a indicação da toxina botulínica é a partir dos 2 anos ela já pode ser usada, mas depende muito, né, de cada caso e da gravidade de cada caso. Tá. E quanto tempo dura esse tratamento? A aplicação da toxina dura poucos minutos. Então, em 3 minutos a aplicação está pronta, super rápida. A duração do tratamento vai depender da força muscular. Então, quanto mais forte o músculo, menos vai durar. Certo. Então, as aplicações devem ser feitas, né, de forma recorrente, para que até que o músculo fique tenha uma força de contração considerada normal. Tá. Isso. Mas em torno de 6 meses, a cada 6 meses deve ser feita uma aplicação. Tá. Um tratamento isenta o outro ou não? Por não, exemplo, eles se combinam. Isso. Tá. Muitas vezes o paciente que usa a plaquinha não gosta ou dá ânsia ou incomoda mesmo. Aí, nesses casos que a toxina já chegou num estágio de relaxamento muscular, que os dentes já estão protegidos, a plaquinha pode ser dispensada. Mas isso é feito um acompanhamento, né, até que um consiga controlar o outro. Tá. Mas sempre estando junto com terapia ou com atividade física, para tratar todos os lados, né, do bruxismo. Tá, eu não fiz uma pergunta no primeiro bloco e quero te fazer nesse. O bruxismo acontece na boca toda ou a pessoa pode ter só de um lado ou só de outro? Geralmente a boca toda. Dos dois lados, porque é uma descarga, a pessoa aperta e range. Dos dois lados. Até eu não comentei, o apertamento pode ser diurno também, mas a pessoa acaba apertando sem sentir. Então, a plaquinha também pode ser usada durante o dia. E a pessoa tem que começar a prestar atenção nesses movimentos para tentar se policiar e não ranger, né? E não apertar. Então, acaba sendo um pouco mais fácil de controlar, porque o paciente está acordado e consegue, né, muitas vezes, controlar. E durante a noite, como é involuntário, a toxina botulínica tem uma vantagem sobre a placa que o paciente não pode tirar ou deixar na gaveta. Muita gente faz a placa e deixa na gaveta. Daí o criado mudo não tem bruxismo. Exatamente. E não resolve o problema. Tem cura? A pessoa consegue sarar do bruxismo? Então, é complicado falar em cura porque nós temos picos de estresse durante a vida, mas consegue controlar de forma total a doença e
Claro que vai acompanhar sempre para evitar que volte, né? Mas em picos de estresse durante a vida, ele pode retornar. Pode voltar. Tá, nós falamos de um dos tratamentos que é associado à toxina botulínica, mas quem pode aplicar isso? Só dentista? Não, para fazer a aplicação da toxina botulínica, ela pode ser aplicada por médicos e por dentistas. A região, né, do masseter é preferível ser aplicado por dentista, porque é uma região, né, que uma especialidade odontológica, e é uma região que o dentista está mais presente, né? Então, para fazer esse diagnóstico, olhar, né, os desgastes dentais. Mas tanto o médico quanto o dentista que esteja capacitado a fazer as aplicações pode aplicar. Pode fazer. E eu tenho certeza que o pessoal de casa está com essa pergunta na boca e eu vou passar para você. Dói fazer ou não? Então, nós fazemos a aplicação de gelo antes, a gente coloca a pomada anestésica. Claro que tem o desconforto por ser uma aplicação com agulha, mas é tão rápido que os benefícios com certeza valem a picadinha da agulha. São minutos, né? Muito São muito rápidos. Então, tanto crianças quanto adultos podem usar associada a placa com a toxina botulínica. A placa nas crianças é um pouco mais complicado porque elas estão em fase de crescimento. Então, a placa acaba limitando um pouquinho o crescimento. Então, a gente procura outros meios de tratar. Mas para o toxina, adulto fica tranquilo. super tranquilo, né? Olha, Adriele, eu vou te incomodar mais vezes, porque eu tenho certeza que muitas perguntas virão, né? Eu quero agradecer, a Adriele é colunista na nossa revista, na última edição, penúltima edição, porque já estamos em dezembro, você já deve ter recebido a última. Ela falou sobre bruxismo e é muito válido. A nossa função aqui na TV Educativa é justamente informar as pessoas, proporcionar que elas tentem conseguir uma melhor qualidade de vida. Com certeza. E a pessoa que sofre do bruxismo sabe do que eu estou falando, das consequências e como é difícil e dolorido não conseguir dormir, né? Isso, e buscando tratamento, com certeza vai ter uma melhor qualidade de vida. Tá. Se alguém ficou com alguma dúvida, tem algum e-mail que possa enviar? Sim, o meu e-mail é drizarpelon, com 2 L's, @hotmail.com. Qualquer Muito dúvida, fácil. eu estou à disposição para responder. Obrigada, foi Obrigada um prazer te pelo receber, convite. viu? Imagina, E obrigada. prometo lhe incomodar mais vezes. Com certeza eu volto, obrigada. Foi um prazer. Olha, eu conversei aqui com a doutora Adriele Zarpelon e você pode rever essa entrevista depois através do nosso site, fabianapurelas.com.br, ou na rede social TV Falando Saúde. Lá você vai poder rever todas as outras entrevistas feitas com outros especialistas. Eu vou para o intervalo e no próximo bloco convido você a ficar ligadinho aqui no programa, porque eu vou receber uma galera do bem. Eles são amigos, são voluntários e só quem já esteve hospitalizado ou teve um ente querido hospitalizado que recebeu a visita desses doutores palhaços sabe da qualidade e da importância desse trabalho. É no próximo bloco. Fica aí que a gente já volta. Estamos retornando e o programa Falando de Saúde tem o prazer de receber esses dois profissionais que, embora trabalhem como voluntários, trazem alegria, trazem esperança e trazem motivação junto com toda uma equipe quando fazem as visitas aos hospitais. Eu estou recebendo aqui dois representantes do SOS Doutores Palhaços, o doutor Esparadrapo, seja bem-vindo, e a doutora Tibúrcia. Sejam bem-vindos. Obrigada, Fabiana. Obrigada. A gente queria aproveitar e falar de bruxismo, já que estava falando de bruxismo, queria falar que eu trabalho direto com uma pessoa que tem bruxismo, que range. Essas coisas. Só que ela range tudo, range as pernas, range as costas, não sei que deve ser bruxismo geral isso aí. Ele tá trabalhando com a irmã dele agora. Não fala da minha irmã, cara. Olha, é com brincadeiras como essa, e é claro que às vezes muito mais leve, né? Que essas pessoas do bem fazem um trabalho voluntário. E, na verdade, por trás dessa fantasia, dessa roupa, existe um casal que abriu mão de muitas coisas para ser doutor palhaço. Então, agora eu vou conversar um pouquinho com o Bruno e com a Michele, antes da gente voltar a falar com a Tibúrcia e com o Esparadrapo, porque muitas pessoas podem estar nos assistindo e não conhecem a história de vocês, não sabem quem são vocês. Então tem que tirar o nariz. Tira o nariz, só o nariz. Michele, como é que começou o trabalho dos doutores palhaços?
trabalho começou, a gente fala que começou em 2008, mas acho que hoje vendo, assim, acho que começou muito antes disso, né? Em 2004, a gente teve uma amiga que teve diagnóstico de câncer. E antigamente eu achava que era coincidência, hoje eu já acho que coincidência não existe mais. E a gente começou a visitar ela no hospital. E aí, como ficam geralmente numa mesma enfermaria, quem tem imunidade baixa, a gente começou a conversar com as pessoas que estavam naquela enfermaria. Na mesma época, passava uma novela que tinha um ator que usava o nariz de palhaço pendurado no pescoço e uma camiseta com um símbolo que eu não sabia por quê. No fim da novela, eu soube que era uma propaganda dos Doutores da Alegria. E eu queria muito ter começado esse trabalho nessa época, mas a gente não tinha tempo de fazer o trabalho. E um ano depois também ela faleceu. E aí acabou assim por um tempo. A gente se decepciona, né? Claro. Com a morte, com a perda. E 4 anos depois eu estava vendo um vídeo no YouTube e vi uma equipe de Belo Horizonte que fazia o trabalho num clipe musical. Falei, nossa, lembrei daquele sonho de fazer o trabalho. Falei, puxa, por que será que eles usam o palhaço? Por que é a figura de um médico? Por quê? E comecei a estudar sobre isso, eu consegui falar com um dos principais do grupo, que fazia parte lá em Belo Horizonte. Ele foi me explicando, eu fui entrando em contato com outros grupos do Brasil, estudei sobre os Doutores da Alegria, a ideia principal era trazer a instituição para cá, mas aí teria que ter um suporte grande, porque os doutores são atores profissionais, então o trabalho é sério, é profissional, é artístico, e aí teria que ter já com receita pronta aqui, e não havia, né? Só tinha boa vontade e não tinha nem dinheiro para começar o trabalho. Tanto é que quando eu falei assim, Bruno, vamos fazer? Não dá. A gente tinha um dia de folga por semana, ele falou, não, é loucura, de novo essa história, não dá. Mas se você conseguir os jalecos, se você conseguir tudo que precisa, aí eu vou. E ele tinha certeza que eu não ia conseguir. Safado. E ela danado, conseguiu. Conseguiu. E foi rápido, esse que foi o problema. Não foi tão rápido, porque assim, a gente estudou do começo de 2008 até o final. A primeira visita foi em novembro de 2008. Certo. Mas foi bacana, porque desde o início a intenção era fazer um trabalho sério, um trabalho que não só vamos pôr a roupa de palhaço e vamos lá ver o que vai acontecer no hospital. Vamos se profissionalizar, vamos saber o que acontece, o que o riso faz, por que a gente vai estar lá, não ser de qualquer jeito, né? E aí a gente começou a ir, a primeira visita não foi nada do que a gente esperava, porque era só estudo, teve um impacto, falou, opa, não é bem toda aquela que passa no filme, é só alegria, não é tão fácil diferente, assim. exige mais. Mas foi interessante essa primeira visita, porque até então eu que era bem, não o contrário, mas sim mais duro em relação à ideia da gente ir para o hospital, eu comecei a olhar de uma forma diferente a visita no hospital. E naquele primeiro dia eu peguei e falei para ela, falei assim, olha, a gente não pode parar mais. E realmente a gente não parou mais, né? E as coisas foram encaixando, a gente foi achando, no início foi 1 ano em um hospital só, o Hospital da Criança, aí a gente começou a ter procura pelo trabalho, porque não existia um trabalho contínuo, regular no hospital. Então muitas pessoas queriam fazer, começava e parava, e aí o paciente acabava perdendo, não existia uma rotina. Certo. E a gente conseguiu estabelecer uma regularidade do trabalho. E isso foi o que fez a diferença, né, que quebra a rotina hospitalar, que a gente foi sendo chamado para outros hospitais. E aí chegou num ponto em que a gente começou a dar jeitinho, começou a largar algum emprego, as coisas, e começou a dar um jeito para poder manter o trabalho. Então a gente chegou numa fase com 2 anos em que a gente ia de segunda a sexta em hospitais e não parava mais. A gente achava mais importante, desde o início, que as pessoas acreditassem no trabalho antes de pedir qualquer coisa. Tá. Então a gente não pedia nada. E no começo ele era um trabalho muito queimado, entre aspas, no hospital, porque tinha muito acadêmico que ia, fazia um projeto, E começava, ia 1, 2 semanas e parava. Certo. Porque a gente foi muito hostilizado dentro do hospital no começo, porque as pessoas achavam que era um trabalho de qualquer jeito. Eles olhavam assim e pensavam assim, poxa, daqui 3, 4 semanas vocês vão parar de vir, a gente vai continuar aqui. Ah, entendi. Hoje já funciona de uma forma diferente, as pessoas sabem que a gente vai estar lá.
E esse trabalho que vocês começaram há anos atrás, de segunda a sexta, continua? Continua. Porque vocês vão em... Na verdade, não. Assim, ele vai hoje de segunda a sábado. Ele aumentou um pouquinho, né? A gente tem as equipes de sábado também. No início a gente era um pouco contrário a fazer visitação de sábado no hospital, porque no fim de semana as pessoas têm mais visitação de parentes, familiares e tudo mais. E nossa intenção era visitar quando a pessoa não tinha ninguém. Que é a hora que ela mais precisa de alguém perto. Mas realmente no sábado também é importante, que tem muita gente que vê todo mundo recebendo os familiares e ele não recebe. Tem gente que não recebe. Então tem esse lado dessa importância também que a gente conseguiu perceber e a gente deu uma fortificada nisso também. E chegou no ponto aí desses 2 anos onde a gente falou, nossa, e agora? Ou a gente larga ou entra. Só que como a gente foi fazendo amizade nos hospitais, por onde a gente passava, o pessoal via o esforço, via principalmente a mudança no paciente, a mudança do ambiente, a gente começou a ter parceiros, amigos, falando, não, trabalhem com isso que a gente ajuda, vamos dar um jeito. Certo. E num momento de insanidade a gente acreditou e foi. Então, assim, é tudo muito fácil, vamos, a ONG vai ser super tranquilo. E realmente não foi, assim, a gente teve alguns anos assim de muita dificuldade, porque não é simplesmente, a gente largou algumas fontes de renda que a gente tinha e a gente teve alguma ajuda de custo dessa direção da ONG. Porém, não era simplesmente não tá com menos renda, mas sim a gente estava investindo o pouco que a gente tinha. Certo. Porque é um trabalho que a gente tem que investir. É fácil, você pode pensar assim, poxa, é um trabalho voluntário, não tem custo. Mas são muitos custos que você tem. É uma empresa, então claro. ela gera custos. E principalmente porque a gente busca qualificação constante. Isso que eu ia falar. É importante deixar claro para as pessoas de casa que não é um trabalho que você vai se caracterizar e vai no hospital fazer uma visita. Não. Vocês fazem oficinas, vocês fazem treinamento com as pessoas que são voluntárias para que se preparem para isso, não é? A nossa ideia é que todo mundo pode ser voluntário, desde que ele se capacite. Porque você não vai oferecer qualquer coisa para o seu filho se ele estiver no hospital. Então, você não pode oferecer o que sobra para quem está no hospital. Claro. Essa é a nossa ideia. Porque é muito fácil, eu tenho um dia que eu não estou fazendo nada, vou lá. Mas não é isso a nossa ideia. E voluntário, ele já vem da palavra vontade, que eu quero ajudar. Então, não é só um dia da semana. É você entender todo o contexto do que está acontecendo. É você chegar lá para fazer a criança parar de chorar mesmo, para você mudar, tirar o medo dela do ambiente do hospital, fazer com que ela olhe, não, tem agulha, mas também tem palhaço, então não é tão ruim. Não é tudo tão obrigatório, isso sabe? Foi interessante, porque a nossa intenção sempre foi deixar o mais profissional possível. E em 2010, foi o ano que a gente fundou a organização, que foi bem na época que aconteceu tudo isso que a Michelle falou, assim que a gente teve que largar alguns outros trabalhos e tudo mais, a gente foi selecionado pelos Doutores da Alegria para fazer o primeiro encontro de palhaços dos hospitais, que teve em São Paulo. E o que é interessante é assim, Fabiana, são mais de 300 grupos de palhaços do hospital no Brasil. E eram 23 vagas apenas, não vaga de grupo, vaga para 23 pessoas. E teve 2 escolhidos de Ponta Grossa, que foi eu e a Michelle. Nossa, então, na época, assim, foi uma alavanca para a gente continuar, a gente olhar assim, poxa, a gente tem que continuar. E isso foi muito legal, porque quando a gente chegou lá fazer a preparação com os doutores, fazer o curso com eles, a gente viu que a gente estava indo pelo caminho certo. Que toda essa parte da profissionalização para levar a melhor visita possível para dentro do hospital. E isso fez a gente olhar assim, deu uma força muito grande. Poxa, a gente está andando certo e a gente vai continuar. Isso foi em agosto de 2010. Em fevereiro de 2011, daí a gente também conseguiu fazer um workshop com o Dr. Pat Adams. Que é famoso, que todo mundo conhece, né? Então a gente começou a unir as duas frentes, são duas frentes bem diferentes. O Pat Adams trabalha com a humanização e os Doutores da Alegria com a arte. E a gente conseguiu unir a frente dos dois para a gente conseguir colocar o nosso trabalho do hospital aqui em Ponta Grossa. Pensa só. E deu certo, ou melhor, está dando certo. Está dando certo, né? Mas a ideia aqui do programa Falando de Saúde, além de apresentar esses profissionais que representam a ONG, é pedir a colaboração de vocês. Nós vamos para um breve intervalo, rapidinho. No próximo bloco, a gente vai passar a programação que eles têm a oferecer, porque não é só visita ao hospital, existem bazares, espetáculos, e também vai passar
telefone de contato, rede social, para você que está assistindo, que quer colaborar. Feito? 2 minutinhos, a gente já volta. Quando você cuida de alguém que realmente está precisando, você vira um herói. É o arquétipo de herói, é a pessoa que enfrenta a escuridão e segue com amor e coragem, porque acredita que algo pode ser mudado para melhor. Essa frase é de Patty Adams e está na propaganda do SOS Doutores da Alegria aqui, que eu tenho muito prazer em mostrar e divulgar para vocês, que é onde vocês podem ter os dados para ajudar, para se informar. E se está ruim de ler aí, você pode ligar para 42 9914 0710, que é o telefone deles, ou pode acessar no Facebook SOS Alegria Doutores Palhaços. Lá você vai conhecer um pouquinho mais da ONG, saber um pouquinho mais dos trabalhos, os dados para contato para ajudar, etc, etc. Mas nesse último bloco eu acho importante a gente contar um pouquinho que essas 2 pessoas cresceram, né? Não só como pessoas, mas conseguiram formar um grupo. Hoje são quantos doutores? Nós temos 20 palhaços dos hospitais atuando, alguns afastados por motivo pessoal. No total, teríamos uma média de mais ou menos 24 a 25 palhaços, mas a gente está contando que os que estão atuando são 20 palhaços do hospital. Só que não são somente os palhaços que formam essa equipe. Tem muita gente junto, né? O palhaço é a nossa linha de frente tá. da batalha, vamos colocar assim. Mas a gente tem toda uma retaguarda forte. A gente tem uma equipe de voluntários, desde a diretoria até as nossas assessorias, assessoria de imprensa, assessoria de imagem. Então a gente tem uma equipe bem forte, bem grande aí auxiliando a gente. Então ele foi um pulo muito grande, um salto muito grande do trabalho do Bruno e da Michele, como a gente falou no bloco anterior, e do trabalho de hoje em dia dos Doutores Palhaços, que não é mais meu e da Michele. Hoje em dia é da... É uma ONG mesmo. Na verdade, eu posso falar que é da população de Ponta Grossa. Claro. Porque toda pessoa pode ser palhaço do hospital. Qualquer cidadão de Ponta Grossa pode ser um palhaço do hospital, desde que ele passe pela seleção e se capacite para isso. Não é quem eu quero ou quem eu deixo de querer que vai ser palhaço ou alguma coisa assim. Certo. E isso é muito importante a pessoa pensar assim, poxa, eu posso ser palhaço. E isso é uma coisa até bem importante de estar falando, porque no comecinho agora de 2015 a gente vai ter uma oficina de seleção de palhaço do hospital. Ah, que legal. Então quem tiver interessado vai poder estar participando aí. Vai ser divulgado com certeza aí em todas as mídias, jornal, TV, rede social. Principalmente, lá é muito forte. Nessa página que você falou, tem todas as novidades lá dos Doutores Palhaços, tem nessa página, nessa fanpage. Também tem um link para o grupo dos Doutores Palhaços aqui de Ponta Grossa, que são os amigos dos Doutores Palhaços. Lá tem mais de 7 mil pessoas nesse grupo, então as pessoas, tudo que acontece a gente compartilha lá para a pessoa ficar ligada no que está acontecendo. Tá. Agora no dia 14 a gente vai ter a nossa apresentação de Natal, a gente queria aproveitar, né? Claro, convida todo mundo. Porque assim, hoje nós estamos entrando na casa de muitas pessoas, inclusive não só na cidade de Ponta Grossa, de várias cidades aqui dos Campos Gerais, que podem vir a Ponta Grossa assistir o espetáculo, né? No dia 14, agora... você já assistiu, você pode já falar. É muito, como muito que é. legal, é então muito não precisa divertido. só ficar doente para ver. Não. Ou assiste no teatro ou pisa num prego, né? Melhor assistir no teatro. Melhor ir no teatro. Será dia 14 de dezembro? Dia 14 de dezembro no Teatro Marista, em 2 horários. Tá. Às 5 e às 8 da noite. Às 5 da tarde e às 8 da noite. Tá. Outra maneira que eu quero propor para as pessoas de casa ajudarem são com os bazares. Vocês fazem muitos bazares, que não é um bazar de cacareco, porque acaba sendo um bazar de tudo, né? De tudo. Olha que coincidência aqui também, vamos ter um bazar daqui a alguns dias. Tá. Né? E as pessoas podem ajudar de 2 formas. Uma é doando coisas para o bazar e outra é indo comprar no bazar, né? A gente precisa muito dessas doações. Tá. O bazar ele não acontece se não tiver as doações. Então a pessoa fala assim, não, eu vou ajudar indo comprar. Poxa, ajuda bastante, com certeza. As pessoas que compram, o dia do bazar, assim, é uma festa, as pessoas vão, prestigiam mesmo, é gostoso de ver. Mas as pessoas que ajudam doando, ela não imagina o tamanho do bem que ela está fazendo com aquilo que ela não quer mais. Tá. Então é uma coisa que está no canto da casa dela, roupa, calçado,
eletro que não usa mais, ou às vezes até que não funciona. Não, brinquedo, pote sem tampa, tampa sem pote, é uma coisa impressionante. Tudo vale para o bazar. Menos sogra, porque sogra não vende. Então não adianta ninguém, todo mundo está se desfazendo aí. É igual TV de tubo de 14, então ninguém quer mais. Então, não, mas a gente quer para o bazar. A TV a gente pode. A TV a gente aceita. Mas a sogra não. A sogra não E é muito legal porque além de você desocupar espaço na sua casa, você abre espaço para entrar energia positiva. Quando você faz o bem para alguém, o bem retorna para você, não é assim? E para fazer doação também, é só ligar para o número? Liga para esse telefone ou então fala lá pelo Facebook também. Tá. A gente pode estar indo buscar a doação em casa, ou a gente tem alguns pontos de coleta, que é aqui na Malu e Malhas, aqui, próximo aqui à TV, do ladinho aqui do Sagrada. Tem o Jatos Park também, que é um ponto de coleta nosso de doações do bazar. Tem a MGA, que é ali na Aldo Vergani, no Jardim Europa. Tá. Então a gente tem esses pontos de arrecadação, ou então me liga, manda uma SMS. Um SMS, ou então uma mensagem no Face, que a gente tem a cômoda da organização, aí dependendo, às vezes é um volume maior, né? Não cabe no carro, fica ruim de carregar. A gente vai com a cômoda da organização lá e vai buscar, né? Olha, eu ficaria vários programas aqui com vocês sabem disso. Vou trazê-los mais vezes, é claro. Mas eu quero, aqui em nome da ETV, parabenizar vocês por encabeçarem esse grupo de voluntários que levam até os hospitais. E não é só criança, não. Eles visitam crianças e adultos. Quantas mil pessoas já foram visitadas? Olha, somente no ano de 2013 foram mais de 42 mil pessoas. Pensa só nisso, gente. Então, para a gente dar um número exato, desde o início até agora, a gente nem tem como fazer essa média. E é uma comparação até interessante, porque no primeiro ano de visitação foram 800 pessoas visitadas. Imagina, para 42. E a gente achava que era muita gente. E esse ano acredito ainda que foi mais que ano passado. A gente não fez o fechamento ainda. Mas acredito que foi mais ainda do que 2013. Então, assim, cresceu muito, como você falou, cresceu muito. É que as pessoas, elas não têm noção, né, do tamanho do trabalho hoje em Ponta Grossa. É uma das maiores ONGs do Brasil hoje, de voluntariado profissional. Eu nem sabia que existia a categoria voluntário profissional, né? Se não existia, a gente inventou. Mas é verdade, mas, porque assim, eles não têm salário, são voluntários, mas tem que se profissionalizar para poder ir. Então, é um voluntário profissional. Em São Paulo, dos doutores, era 60 mil esse ano. E quando a gente viu, a gente falou, nossa, ano passado a gente se feriu a 42 mil, que bacana. A diferença é que eles estão em São Paulo. E quantos hospitais tem em São Paulo? Então, a gente está quase conseguindo fechar todos os hospitais de Ponta Grossa. O único hospital que a gente ainda não teve visitação ainda, regular, foi a Maternidade Evangélica. Justamente por ser um hospital que ele é um pouco mais feliz do que os outros, porque as pessoas estão menos deprimidas que nos hospitais. Então, a gente começou um trabalho no regional esse ano, é um hospital muito grande, com muito paciente, e foi super bacana. Agora, em 2015, a gente vai continuar com esse trabalho lá também. E logo em breve a gente chega no Evangelho também, por mais que eles estejam felizes, a gente quer deixar eles mais felizes ainda. Mas para que essa ONG continue trabalhando, nós contamos com a sua ajuda. Você, empresário que está nos assistindo, pode colaborar com combustível, com uma quantia X por mês. Você pode se informar ou comigo ou direto com a ONG através do telefone 99140710. E você que está assistindo pode colaborar ajudando com o bazar, comprando ingresso para ir assistir a peça de teatro. Então você vai estar fazendo um bem para você e ajudando as pessoas que precisam da visita dos doutores palhaços. Nós temos uma novidade agora também, Fabiana. Qual é? Porque agora o empresário que estiver querendo ajudar, ou então até a pessoa física que esteja querendo ajudar, ela também vai ter aí a dedução do imposto de renda, porque a gente passou na Lei Rouanet, então agora a gente pode estar fazendo 100% da doação, vai ser deduzido do imposto de renda dela lá e vai ter esse benefício. Então, principalmente para o empresário aí, que tem uma empresa de lucro real e tudo mais, pode ajudar. Com certeza vai estar ajudando e não vai estar sendo nada do bolso dele praticamente, porque vai acabar sendo o governo que vai estar subsidiando isso aí. Para a gente é uma grande ajuda e um grande aval para o governo que a nossa organização realmente é uma organização séria e que está levando um trabalho sério para os hospitais da nossa cidade. Eu tenho certeza. Parabéns para vocês, viu? Contem sempre comigo aqui, contem com a nossa revista e eu tenho certeza que com toda a equipe aqui da ETV, tá bom? Muito obrigado. Eu vou me despedir das pessoas de casa, vou pedir para vocês colocarem de novo aí o doutor Esparadrapo e a doutora Tibúrcia. E quero agradecer você aí de casa pela sua audiência, agradecer a oportunidade de entrar na sua casa.
convidar você a ficar ligadinho na nossa programação. Conte às pessoas que você conhece que esse programa tem sua reapresentação no sábado, às 3 horas da tarde, e toda terça, 8 horas da noite, coladinho no Jornal Local. Obrigado pela audiência, obrigado à equipe da ETV. E agora eu vou pedir para que vocês dois, junto comigo, que a gente se despeça de todo mundo que está em casa lá, permitindo Dá a para nossa gravar entrada. a apresentação, Fabiana? Porque a gente pode ficar assistindo um monte de vezes aí. Você fica entendeu? assistindo, A gente fica né? voltando e assistindo. Você fala tchau que já tá aparecendo. Ah, tá. Gente, fiquem Tchau, todos com pessoal. Deus. Obrigado pela audiência, Sucesso saúde na vida. e paz. Ah, Tchau. Tigur, você não faz assim, que vergonha. Você faz assim.